Com 5 votos favoráveis, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores de Curitiba decidiu pela cassação do mandato do vereador Renato Freitas, do PT, acusado de invadir a Igreja do Rosário dos Pretos de São Benedito, em Curitiba, durante manifestação contra o racismo. A decisão não significa a perda imediata do mandato. Com a definição do colegiado, será protocolado um decreto de cassação a ser avaliado pelo plenário, que ainda não tem data para acontecer. Segundo a defesa de Freitas, o parlamentar vai recorrer da decisão e a Câmara informou que ele tem 5 dias úteis para fazer isso. O pedido será avaliado pela Comissão de Constituição e Justiça e, a partir do resultado, o Poder Legislativo tem prazo de 3 sessões para marcar o julgamento do vereador. Começa com o Rigon. Só antes eu queria falar que eu não comentei diretamente o negócio da Finlândia, porque eu sei que tem muita gente lá que fala finlandês aguardando minha opinião. Eu falei assim, eu lembrei do Tabajara. O Tabajara não conseguia falar o nome da capital, Helsinki. Ele tinha uma dificuldade de falar a palavra Helsinki, lembrei dele. Mas eu acho, no mínimo, estranho o que aconteceu com o vereador, que a própria igreja, né, seus representantes, o defenderam nesse processo. Eu não entendi como a suposta vítima, através de seus representantes, se dá o benefício ao mínimo da dúvida a quem é acusado, e esse acusado é condenado apesar disso. Não entendo, realmente não entendo até agora. Lembrando que o Requião e o Lula defenderam o vereador que é reincidente, né? Alguns padres lá de Curitiba defenderam ele, né? Mas os outros não defenderam porque ele invadiu, né? A gente aqui está falando de liberdade de expressão diariamente, né? Quase. Se ele tivesse ficado do lado de fora da igreja, ninguém ia levar o processo adiante. Mas ele invadiu, ele atrapalhou o culto religioso. Isso é constitucional, a liberdade de culto religioso. E ele invadiu. Né? Então, assim, não é a primeira vez, ele já agrediu pessoas na rua. Então, ele não dá o exemplo, ele falta com decoro. Okay. E ele vai ser julgado conforme a lei. Vai lá, Lanza. Um péssimo vereador que traz uma péssima conduta à Câmara Municipal de Curitiba, Vitor. Eu digo principalmente porque o que o vereador fez é uma atitude repudiável a qualquer ser humano, independente de religião. Eu, como católico, fiquei extremamente ofendido pela atitude irresponsável e atitude incoerente do vereador. Se ele quer lutar com pautas contra o racismo, que faça por projetos de lei, que faça pela maneira institucional e não invadindo a igreja e atacando e batendo em fiel, que foi o que ele fez. É uma situação, assim, vergonhosa e lastimável se a Câmara de Curitiba não caçar o vereador e não tirar os direitos políticos dele durante 8 anos. Ok, vai lá, Francês. A verdade, a confusão ocorreu porque eles estavam na escadaria, à porta da igreja, durante o ofício religioso e fazendo tanta bagunça que não dava para o padre terminar o ofício. Estava no meio da missa. Então o padre pediu a eles que se retirassem e eles fizeram exatamente o contrário. Entraram, inclusive discutiram com senhoras que estavam assistindo a missa lá, e o vereador Renato Freitas, né, que é contumaz, encrenqueiro, agressivo, fez discurso lá dentro, tudo. Depois, como ele é do PT, e são acho que estão 3 vereadores do PT entre os 38 vereadores de Curitiba, ele conseguiu algum apoio de alguns padres que são meio tendentes, meio esquerda, né? É isso que o Ângelo não está entendendo. Foi mais ou menos isso. Só que isso morreu ali na comissão de decoro da Câmara quando viram as filmagens, né? A tendência é que se caça, a não ser que forças ocultas, como recomendação do Lula e da própria presidente do partido. Não. Contra. Não. Vou passar agora para a Bárbara. Bom, acho que a manifestação, ela fazia sentido, o problema foi ser onde foi e acabar passando dos limites. Isso acontece, às vezes, em manifestações, seja elas de esquerda ou de direita, acaba, às vezes, passando, porque eram manifestações por assassinato, né, da Moise e do Durval, se não me engano, era organizada por isso. E sinto muito, porque acho uma pauta super válida, mas a gente tem que lembrar também que ele recebeu uma mensagem racista depois, que supostamente
obviamente isso ainda tem que ser investigado, teria sido encaminhada pela conta do Patriota, de um vereador patriota. Deixa eu pegar o nome aqui. Isso aí não entra na questão. Aí, não entra, mas isso também tem que ser investigado. Porque ele mandou o seguinte: vamos branquear Curitiba e região sul. Queira você ou não, seu negrinho. Foi isso o que ele falou. Não, mas o Francês, deixa ela concluir, porque eu tenho que tô trazendo a mais. Tipo assim, eu tô trazendo a mais. Eu acho que a forma como aconteceu foi desnecessária, não precisava e ele vai pagar por isso. Mas não deve ser lidado dessa maneira também. Não tem que sofrer ataque racista porque ele fez parte de uma manifestação. Ok, vou passar agora para o professor Itamar e depois a gente encerra com a doutora Monique. Bem, Vitor, a esquerda está sempre do lado errado, do lado das pessoas que não prestam, né? Isso é um fato. Agora, esse caso de Curitiba, os católicos vão botando a barbinha de molho aí, vão se preparando, isso é só um ensaio. Veja o que esses militantes fizeram no Chile, fizeram na Argentina, incendiaram igrejas históricas, o movimento de esquerda, inclusive com a bênção e a participação direta das feministas desses países vizinhos. E eles vão fazer no Brasil exatamente como fizeram lá, principalmente se contar aí com a vitória do Lula e do Requião. É isso, a esquerda é anti-religião, eles odeiam o cristianismo. Esse vereador, ele é só um protagonista, ele é digamos, ele está na vanguarda daquilo que está na cabeça de todo esquerdista e de quase todos os professores universitários da área de ciências humanas das nossas universidades. É isso. Ele deveria ser caçado, também acho, mas pior do que o que ele fez é o que eles desejam fazer. Passo agora para a doutora Monique fazer o comentário dela. Bom, a Constituição é muito clara quando ela fala, né, sobre o local do culto, ele ser inviolável. Então, ele se excedeu nisso, ele se excedeu no local, ele se excedeu na forma. E existem formas de você fazer manifestações pacíficas, de formas de você acionar os seus direitos e as suas garantias, né? Então, ele foi completamente, assim, equivocado nisso.